Boa tarde, equipe Master D. A aula de hoje ela é modos de conservação e nós vamos fazer um picles com pepino, cebola e cenouras. Um detalhe importante é o picles, ele é um modo de conservação ancestral. Então é um modo que as pessoas tinham de continuar comendo aqueles legumes no inverno. Aqui tá os ingredientes: água, vinagre, uma pimentinha que eu vou pôr, vou acrescentar um pouquinho de açúcar para tirar a acidez do vinagre e um pouquinho só de sal, tá? Uma coisa importante também na hora de fazer conservas é a esterilização do vidro. Então nós vamos colocar o vidro para cozer dentro de água durante mais ou menos 15 minutos e depois nós deixamos ele virado com a boca para baixo para que seque naturalmente, tá? Isso ajuda a não ter a proliferação de micro-organismos, de bactérias e depois a gente consegue conservar esse alimento fora da geladeira, tá? Ele pode passar depois por um outro cozimento que a gente, assim que finaliza, coloca os ingredientes dentro do vidro, a gente coloca ele para fazer um banho-maria na água e isso faz com que o vidro lacre, né, eliminando qualquer tipo de ar ali dentro, e isso ajuda na conservação e a gente consegue manter o picles, né, fora da geladeira para ter uma melhor conservação e não precisar ficar lotando, estocando tudo dentro do seu refrigerador, tá bom? Vamos agora para retirada da casca dos alimentos e para o corte. Pessoal, para essa receita eu vou utilizar um pepino, vou utilizar 2 cenouras e vou utilizar uma cebola. Tudo vai caber aqui. E aí pro tempero eu vou colocar um dente de alho, pimenta e zimbros. Para salgar, um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, tá? Eu vou fazer a salmoura e vou descascar os legumes. Para fazer a minha salmoura, eu vou usar uma parte inteira de água, que é uma xícara, 240 ml, para mais ou menos 1/4 de vinagre de vinho branco. Mas, por exemplo, eu gosto muito de fazer a cebola roxa com vinho tinto, eu acho que fica muito bom. E o açúcar também, quando é cebola roxa e quando o vinho é tinto, eu gosto de utilizar o açúcar mascavo. Olha, deu um pouquinho menos de 1/4, eu vou usar isso daqui. Se eu ver que precisa de mais, eu abro outro vidro. O alho eu não vou cortar, tá? Eu só vou tirar a casca do alho, só isso, mais nada. O alho ele é muito bom porque ele é um antibacteriano, então eu coloco porque ele ajuda nesse processo também. Meus zimbros, uma pimentinha branca, uma pimentinha preta, uma pimentinha branca, pimentinha preta. Vou colocar minha pitadinha de sal. Eu provo, tá? Então, com relação a isso, eu gosto de experimentar ali. Geralmente a gente coloca para esse volume aqui 3 colheres de sopa de açúcar. Então, como eu tenho esses sachês
de 3 gramas e meio, acho que 3 a 5 gramas, eu vou colocar 6 sachês. A cebola é picante, o vinagre ele é ácido, então eu acho que para ficar agradável no paladar tem que ter algo que equilibre essa acidez e essa picância aí, um pouquinho da cebola. O picles, ele tem muitas formas de você fazer, tá? Então, essa é a minha maneira que eu entendo que fica bom pro que eu gosto de consumir. Eu adoro. Vou pôr pra ferver. Vamos descascar aqui a cebola primeiro. Vou remover a casca e vou reservar ela para começar logo em seguida a fazer isso com os outros. Geralmente a casca da cebola roxa é fácil para sair, mas ela estava bem frutadinha. Ok. Já foi. Pepino. Na hora que eu for colocando os ingredientes no vidro, eu vou colocando eles de forma proporcional, tá? Claro que o ideal é eu tentar aproveitar tudo o máximo, mas essas coisas assim, o ideal é ter mais de um vidro e você ir fazendo até tá com todo o seu legume, o seu ingrediente no recipiente. Isso daqui é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, e elas falavam que tirava a nódoa do pepino. Cebola eu vou fazer em meia lua, a cenoura eu vou fazer em bastonete e o pepino também em bastonete. Tive que abaixar o fogo. Abaixar mais um pouquinho. O vidro geralmente eu cozinho durante 15 minutos. O que eu vou fazer agora? Eu vou gentilmente colocar a luva, porque eu estou de verniz na mão e é necessário pôr luva.
continuar agora, vou cortar ao meio. Aqui. Fiz uma base para ele poder parar. Aproveitando os bastões. Ok. Esse aqui depois eu aproveito, tá, gente? Eu não descarto. Essa parte onde tem muita semente no pepino, eu costumo remover, eu não aproveito, tá? Por que que é bom cortar assim? E depois, dependendo da cocção que você vai fazer com o plicles, se você for depois colocar numa salada, fazer alguma outra receita, fica bom pra você ou deixar ele menorzinho, ou você pode servir ele com algum tipo de maionese ou creme. E você deixando ele compridinho assim, fica bom pra pegar e comer com as mãos. Tem uma propaganda feminina que diz assim, né? As nódoas fazem parte. Comer com a mão também. Comer com a mão é bom também. Cenourinha eu vou pôr aqui. Essa parte aqui, ó, do pepino, que é muita semente, eu não uso. Tudo eu vou tirar. Eu vou subir um pouquinho o vidro agora da minha salmoura, porque agora eu quero que ela vá um pouquinho mais rápido, porque eu já tô terminando aqui. Ok. Esse pepino aqui, ele tava com mais semente do que com polpa. Mas isso daí dá pra gente aproveitar também. O pepino, ele é muito rico em água. E, bom, quem já assistiu o filme aí onde tem as dondocas, vai ver que ele é muito utilizado para pôr na área dos olhos, que ele desincha bem os olhos. Então, vê que se você bater, transformar ele numa pastinha, deixar ele ficar bem geladinho, ele é um bom descongestionante para sua pele. Sabe essas coisinhas caseiras que a gente faz? E assim, eu sempre parto do princípio que o que não faz mal faz bem. Tenho aqui os meus ingredientes cortados. Minha salmoura já ferveu. Vou retirar ela aqui. Ui, ui, ui. Au! Tá aqui quente. Olha lá. E agora eu vou mexer no meu vidro. Vou esperar mais um pouquinho, uns 4 minutinhos para ele terminar de ferver. E já preparo aqui minha bancada pra gente começar a colocar os ingredientes. Olha só. Tirei do fogo. Agora eu vou retirar ele daqui. Vou retirar o vidro, né, daqui da panela, com cuidado, porque a água tá bem quente. E vou deixar ele secar por dentro, em algo que seja uma grade, para ele poder resfriar e não formar vapor por dentro, tá? Coloca-se ele de cabeça para baixo, mas não pode ser numa superfície lisa, tem que ter ar passando para que ele não forme bolhas de ar por dentro, tá bom?
também a gente cose. Ok. Já voltamos. Bom, primeiro eu queria comentar que se eu tivesse mais ingredientes, eu teria feito todo o vídeo desde o início com as lupas. Mas, infelizmente, eu só tinha um pepino aqui em casa hoje. E eu queria muito entregar essa água. O vidro tá quente ainda, tá? A tampa tá aqui. Eu já coloquei a água para ferver, porque a gente vai fazer o picles para manter fora da geladeira. E agora eu vou vir mesclando um pouquinho de cada coisa. Meu vidro. Sobrou um pouquinho. O ideal era a gente completar isso daqui num outro recipiente, mas agora eu vou vir com a minha salmoura. E aí, aqui agora eu vou pegar o meu alhinho. Eu quero esse alhinho aqui dentro. Os meus gimbros e as minhas pimentinhas. E aí tem uma outra técnica que eu penso que dá certo, assim, que é eu que faço, tá? Essas técnicas são minhas. Fazer assim. E vou levando para baixo com o canudinho. E vou lá. A minha água já está fervendo. Eu vou só posicionar aqui a câmera e já mostro ali pra vocês como é que ele vai ficar a partir de agora. Olha só, o pano, eles pedem pra pôr que é pro vidro não ficar batendo, tá? Aqui agora eu vou abaixar um pouco. E ele cozinha por mais ou menos 30 minutos aqui desse jeito. Ele vai ficar cozendo por 30 minutos. A partir de então, eu não preciso colocar a minha conserva na geladeira, tá? O meu picles na geladeira. Como eu falei, é uma técnica ancestral que os nossos antepassados tinham para conservação do alimento. Assim como se conservava a carne na própria gordura, na banha, das frutas faziam-se geleias e compotas, para os legumes e para algumas carnes era feito nessa metodologia para poder preservar, né? Quando a gente não tinha a nossa geladeira refrigerada, nós tínhamos os nossos porões que eram mais frios, né, mais escuros, e lá os alimentos se preservavam melhor com essas metodologias.
Olha, aqui eu já vou tirar, já vou retirar. Bom, gente, essa daqui é o meu picles pronto. Ele não vai precisar ir na geladeira, porque como eu mostrei ali no vídeo, ele passou pelo cozimento em banho-maria. E agora ele já está datado, tá com uma data de validade ali que eu coloquei de 6 meses. Claro que quando você abrir, o consumo em média pede ali de 4, 5 dias. Mas tá aqui, olha, o produto finalizado.